Fundação Cultural Palmares acaba de completar 35 anos e a questão que fica é: que tal imaginar os próximos 35 anos que estão por vir? É uma tarefa e tanto, e hoje nós estamos com 4 pessoas muito importantes para a trajetória da Fundação que vão relembrar essa história aqui no nosso programa especial e olhar para frente. Hoje eu estou com João Jorge, atual presidente da Fundação Cultural Palmares. Olá, Natália. Um prazer estar aqui. A Fundação Cultural Palmares está no presente e já vai começar o futuro. Carlos Moura, advogado e primeiro presidente da história da Palmares. Uma alegria muito grande, um desafio muito grande, porque é a construção de um país afro-brasileiro, né? De um país que reconhece as suas raízes africanas. Zulu Araújo, arquiteto e também já foi presidente da Palmares. É um prazer enorme estar aqui ao lado dessas pessoas que, em grande medida, foram referências também para mim. E a artista Leci Brandão, grande parceira na trajetória da Palmares. Para mim é um prazer, isso é coisa de orixá. Encontro com 3 homens que são importantíssimos na minha história, me ajudaram muito, me ensinaram muito, grandes pensadores, e espero que a gente possa sair daqui com muitas ideias, com muita coisa positiva. Para abrir a nossa conversa, que já é histórica, já é épica pelas pessoas que estão aqui, eu quero trazer um pitaco. Porque eu acredito que para a gente construir um legado, é preciso que a gente tenha propósito. E daí, que tal conversar um pouquinho aqui sobre o propósito da Palmares? Carlos, existe uma simbologia muito forte no símbolo da Palmares, que é o machado de Xangô, certo? E nesse processo de criação da Palmares, de onde veio essa ideia? Por quê? Você esteve ali desde 1988. Qual é a simbologia? Como esse símbolo da Palmares se reflete no que ela é hoje e no que ela será até aí esses 70 anos que nós queremos ver? É o símbolo da liberdade, não é? É o símbolo da igualdade, é o símbolo da democracia, é o símbolo da africanidade, é um símbolo telúrico, porque nos remete à terra, enfim, é a fortaleza do que representa a simbologia da Palmares que nos sustenta. E é por isso que houve uma movimentação muito grande quando tentaram banir o símbolo da Palmares, mas não baniram. E ele aí está presente sempre. E nós 4 aqui o representamos. Como também representamos toda a negritude e seus aliados que buscam estudar, divulgar, pesquisar, resgatar a cultura africana, a cultura negra, que buscam um país que, de fato, reconhece a ancestralidade. Isso lá em 1988, esse era o desejo, a motivação do movimento negro nessa época? Zulu tá com uma cara de pensativo, tá relembrando dessa época? Eu estou relembrando dessa época porque tem o seguinte, Natália. A Palmares foi criada num ano muito especial, 1988, ano do centenário da abolição da escravatura no Brasil. Mas não só isso, ano da Constituinte, da Assembleia Nacional Constituinte. A Palmares é fruto de um movimento muito amplo, que era o movimento pelas liberdades democráticas no país. Então, a luta contra o racismo naquele momento era parte da luta democrática do nosso país. Então, quando a Palmares surge, ela surge com 3 grandes objetivos: preservar, valorizar e difundir as manifestações culturais afro-brasileiras com um objetivo maior ainda, que era da inclusão plena do negro na sociedade brasileira. Não é à toa que a Palmares é a primeira instituição que cuida da cultura negra no Estado brasileiro. Ela é uma instituição do Estado brasileiro. E tem mais, eu acho, uma outra singularidade também que a Palmares traz. A Palmares é criada de fora para dentro.
ela não foi criada pela vontade de um presidente, de um ministro ou coisa que o valha. Ela foi criada a partir da mobilização da sociedade brasileira. Tinha pretos, tinha brancos, tinha morenos. A criação da Palmares é fruto de um movimento social. E um movimento que teve que brigar muito para que a Palmares saísse. Porque a Palmares não foi fruto de uma unanimidade, não. É importante dizer isso. Foi fruto de uma luta, e uma luta que foi vitoriosa e hoje aponta para o futuro. Uhum. E que bom, né? Estar do lado de cá, ouvindo essa história viva através da fala de vocês. Leci, eu queria ouvir um pouco mais do seu ponto de vista sobre como estava também a manifestação da cultura negra, a organização da cultura negra nessa época nesse marco histórico para o Brasil, para a política brasileira, para a nossa sociedade. É uma coisa que ecoa até os dias de hoje. Eu me sinto plenamente assim feliz porque tive a oportunidade de comparecer, né, no dia da inauguração lá da Fundação Cultural Palmares, e também porque a gente sempre, através da arte, procurou defender, sabe, os nossos, né? E quando eu digo os nossos, quer dizer, são os pretos, as pretas, né, os desassistidos, os vulneráveis, que naquela época também havia, né? E a gente contribuiu, de alguma forma, para muita gente mudar o comportamento, muitas mulheres mudarem o comportamento, passarem a lutar, pensar sempre em estudar, porque eu acho que educação é uma coisa que ninguém nos tira. As pessoas podem tirar qualquer coisa de você, mas a educação não, ela morre com você, né? Então, tive também a perseguição natural, porque era uma época difícil também, em que a gente tinha a censura, quer queira, quer não, nos perseguindo durante algum tempo. E com a chegada da Fundação Cultural Palmares, eu pude ter, inclusive, mais liberdade para poder demonstrar qual era o meu lado, qual era o meu sentimento em relação ao meu povo, a população negra. Então, eu sempre fui uma artista marcada por essa luta. As pessoas diziam na época, a Leci está sempre procurando encrenca, né? Não sei o quê. Mas também diziam, ela nasceu mulher negra, ainda quer falar de política e tal, e não é cantora só de samba, né? Da Mangueira. O que é que ela está fazendo nessa luta toda? Mas é como eu digo, é coisa de orixá. Eu tinha que ser assim e não me arrependo. E até hoje eu continuo, sabe, nesse movimento de poder fazer com que o Brasil seja um país consciente de que fazemos parte dessa população, somos mais de 56%, né, da população brasileira, e temos que ter e lutar pelos nossos direitos. Parabéns à Fundação Palmares, que ela foi fundamental para que tudo isso acontecesse. Que missão, que responsabilidade agora, hein? Olha, é uma missão importante, mas é preciso lembrar que eu estava nos primórdios dessa ação e estava aprendendo com esses jovens talentosos aqui, Zulu, Leci e Carlos Moura, porque isso começou bem um pouquinho antes. Nós tivemos a SBPC na Bahia em 1981 e várias pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo, Lélia Gonzalez, Januário Garcia, Romão, Hamilton Cardoso de São Paulo, Leci, foram para a Bahia e houve um entrosamento entre baianos, cariocas, paulistas, brasilienses e mineiros, de tal forma que dali em diante a gente começou a falar de educação, de memória para a cultura, de preservação, de que o Estado brasileiro deveria ter um organismo estatal que cuidasse da preservação da cultura e da memória. Entre 81 e 88 foram 7 anos, e ao mesmo tempo que explodiu a força cultural da população negra, com os blocos afro, com os afoxés, com a revigoração do samba e, ao mesmo tempo, com a compreensão do papel dos afro-brasileiros, também a gente começou a construir o caminho para participar da Constituição. Então, o que foi dito para o governo, na época, o governo Sarney? É o ano do centenário da abolição, é preciso criar um organismo de Estado para tratar da preservação da memória dos afro-brasileiros e, ao mesmo tempo, do desenvolvimento dos afro-brasileiros. Com o protagonismo de Carlos Moura, um articulador eficaz, né, o presidente Sarney não teve dúvida
antes da Constituição ser promulgada em 5 de outubro, em 22 de agosto, é criada a Fundação Cultural Palmares. Foi uma multidão de brasileiros que foi dizendo, eu quero a Palmares, eu quero a Serra da Barriga, eu quero um feriado para celebrar esse personagem africano que viveu no Brasil. E a gente teve muita ideia naquela época de uma república, porque como o Palmares foi de 1600 a 1695, foram 95 anos de uma experiência republicana dentro do Brasil. E no dia 22 de agosto, a Palmares comemorou 35 anos, onde? Na Serra da Barriga. A gente encontrou um lugar aqui no Brasil, que não é na África, mas é um lugar de referência espiritual. E aquele lugar, cada um que vai, volta. Teve gente que voltou com um punhado de terra da Serra da Barriga. Então, a Palmares de hoje, ela é a Palmares de Leci, de Zulu, de Carlos Moura, de Dulce Pereira, que também foi presidente, mas ela está olhando para os seus 35 anos, no formato digital, no formato kids para criança e adolescente, interagir mais com a música popular brasileira, com a música negra, com as artes populares brasileiras, que são artes negras, e com os mestres dos saberes. Nós temos nos 27 estados aquela senhora, aquele senhor que sabe tanta coisa, que é uma biblioteca viva, que a gente precisa trazer esse conhecimento para o repositório da Palmares. Então, a Palmares vai mudar de lugar, vai para o setor de autarquia na Asa Sul, vai ter, na realidade, um espaço para ter um estúdio como esse, a Biblioteca Oliveira Silveira, o acervo cultural, quadros contando essa história, essa linha do tempo, e vai programar para entrar no futuro a partir de agora. Nós já estamos no futuro, essa nossa ação aqui é um futuro da memória, da palavra, da consciência de presidentes e ex-presidentes da Palmares e uma mentora. Alessi Brandão não é apenas uma cantora de samba, uma mulher do Rio, São Paulo e Bahia. Ela é, na realidade, uma influenciadora de todos nós antes das influências digitais. Verdade. Ela e Mãe Estela deram para a gente o poder de mulheres incríveis e que, na realidade, obrigava os homens que a seguiam e a que seguem a respeitá-la pela capacidade feminina de interagir conosco. Então, nós tivemos para fazer a Palmares, Mãe Estela, que é presidente de honra da Palmares, tivemos Alessi Brandão, que é a mulher da música popular brasileira mais incrível ao falar de política nesse país. Por isso, ela também é deputada em São Paulo, não de um mandato de 2 ou 3, mas que exerce isso com a plenitude total. Então, a Palmares vai ser política mais ainda. A Palmares também vai ser educadora mais ainda. E precisa se relacionar com a África, com o Caribe, com os Estados Unidos, urgentemente. Então, tem tarefas aí pela frente incríveis. E eu não poderia sozinho fazer isso. A presidência da Palmares vai ser muito coletiva agora. Alguns dos ex-presidentes, os conselheiros maiores, que é aquelas pessoas que fizeram, alavancaram isso, né? Temos que falar sempre do Pró-Memória, de Vovô e de outros personagens que estavam no começo, que é para escutar. Olha, mano, estamos querendo isso. Olha, mano, como é que nós vamos fazer? Ninguém vai levar Palmares mais sozinho. E agora a gente quer que ela seja uma política de Estado que não tenha sobressaltos, que não suba e desça. Não, ela tem um nome, tem um símbolo da justiça e de Xangô, tem as cores do panafricanismo e tem lá os quadros dos personagens que fizeram a Palmares, que estavam no depósito e iam ser jogados fora. Tem muita coisa envolvida aqui, né? Ancestralidade, coletividade, tecnologias, inclusive essa tecnologia de se reinventar, né? De se remodelar conforme o tempo passa, se adaptar e criar coisas novas. E daí eu estava conversando com o pessoal da equipe da Palmares, que trouxe uma história, na verdade uma frase bem bonita do Chico Tomé, um líder quilombola de 102 anos de idade, que disse que um povo que mantém viva a sua cultura e a sua memória não será apagado da história. E todos os esforços que tem aqui, né, na Palmares, de documentar todas as nossas referências, todos os nossos griots, toda a nossa cultura material e imaterial, isso é muito bonito. E toda essa questão, né, que foi falada aqui sobre a Serra da Barriga, o local onde foi escolhido para essa celebração de 35 anos, me faz pensar num traço
muito importante mesmo para o Brasil, que a Palmares carrega, que é da proteção das nossas comunidades de terreiro e quilombolas. Então, eu queria ouvir muito de vocês em relação a isso, porque, sinceramente, do lado de cá, eu fico me perguntando, e se não tivesse a Palmares, como é que estaria essa situação, né? A proteção do nosso povo e da sua cultura em diversas nuances que acontecem, inclusive, dentro dos próprios terreiros e quilombos, né? Como é isso, gente? O senhor, meu querido? Oh, Toda uma trajetória olha, aí, né? De documentação. é verdade, mas olha, você trouxe várias dimensões que a Palmares possui e várias dimensões que a Palmares possuirá, né? Ai, que legal. Ou seja, o presente e o futuro. A gente já tem aqui 35 anos de Palmares, todos nós aqui vivemos esses 35 anos da Palmares, todos nós aqui vivemos. Então, tem algumas coisas que a gente já pode, digamos assim, falar sem ingenuidade, né? Para que a gente possa preservar a memória desta cultura afro-brasileira, é preciso que a gente tenha as condições de... Uma parte dessa memória da Fundação Cultural Palmares, por exemplo, foi destruída recentemente com o apagamento de uma parcela significativa das documentações que existiam lá. E sabe por quê? Porque a gente não tinha o suporte tecnológico necessário para que essas memórias tivessem sido guardadas. E isto ocorre com o quê? Com recursos. Você não tem um HD sem recursos. Você não tem um centro de memória sem recursos. Você não tem um centro de referência sem recursos. É verdade que a nossa resiliência ao longo dos últimos 500 anos é enorme. Eu não tenho a menor dúvida disso. Aliás, eu diria que a população afro-brasileira ela é generosa. Ela conseguiu aquilo que o João Jorge acabou de dizer, civilizar o Brasil, doando o seu esforço físico, o seu esforço espiritual, que uma parte dessa espiritualidade brasileira vem da nossa ancestralidade, assim como também com as nossas manifestações artísticas e culturais. Nós temos, por exemplo, a capoeira é patrimônio cultural da humanidade. O samba de roda de Santo Amaro da Purificação, Bahia, estado do qual eu sou originário, é patrimônio cultural da humanidade. Ou seja, são dois patrimônios culturais da humanidade gerados sobre as piores condições que uma população poderia ter, que era da escravização. Tá bom. E hoje? Nós não podemos imaginar que no século XXI nós poderemos preservar, valorizar e difundir sem que a gente tenha essas condições materiais minimamente asseguradas. A Fundação Cultural Palmares, aos 35 anos, ela não é mais da comunidade negra, ela é do povo brasileiro. O governo e a sociedade precisam compreender isso. Ela é uma instituição do povo brasileiro, do Estado brasileiro, e como tal merece ser tratada. Ou seja, ela tem que ser dotada de recursos orçamentários, recursos financeiros, recursos tecnológicos, recursos humanos, para que isso que você acabou de dizer possa ser realizado. O futuro é isto, o futuro é a gente poder não mais contar exclusivamente com a nossa boa vontade ou com a nossa resiliência. Porque isso a gente tem dado ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história. E eu posso dizer isso porque durante 8 anos eu estive dentro da Fundação Cultural Palmares. E foi tão fundamental o que o Zulu acabou de dizer, porque, assim, é necessário que a gente tenha como mandatário, né, do país uma pessoa que não precisa ser necessariamente da cor da nossa pele, que tenha a nossa história, mas que tenha consciência do que é importante para esse país, tenha consciência de que não dá mais para a gente, ainda nos dias de hoje, ver matérias, sabe, que diariamente de racismo,
porque tem um grande percentual de pessoas nesse país que não entende a nossa história de verdade, que não sabe que somos capazes, que nós temos condição de decidir coisas, que nós temos inteligência, não é? Porque Deus deu inteligência para todo mundo. Agora, o que falta é o quê? Oportunidade. Nem todo mundo tem oportunidade de estudar. Então, quando tem uma matéria para falar sobre pobreza, sobre violência, a população negra sempre tem que ser protagonista. Eles querem que sejam protagonistas. Uma grande parte da mídia só coloca a gente como interessante na hora do carnaval, no próprio mês de novembro, porque tem gente que não fala da nossa questão nos outros meses. Fala em maio, erroneamente, né? Porque não tem nada a ver da abolição. Tem a ver o quê? Tem a ver com Zumbi, tem a ver com a Serra da Barriga. Então, quando você vê que algumas casas parlamentares nesse país já estão preocupadas em fazer o feriado do 20 de novembro, que isso é uma coisa que tinha que ser realmente geral, tinha que ser feriado no Brasil todo. O estado de São Paulo agora já é feriado. Mas qual é o argumento que os empresários usam? Ah, mas 20 de novembro é um dia qualquer, vai atrapalhar o meu negócio, vai atrapalhar o meu comércio? Por que tem que ser? Mas existem outros feriados que a gente não entende também por que tem que haver e por que o nosso não pode existir. Então, assim, quando o Zulu fala sobre a questão da estrutura, porque não adianta você ter, dentro de um estado ou dentro de uma cidade, uma salinha. Ah, eu já cuido do movimento negro. Aqui eu tenho a sala dos afro-brasileiros. Então, é uma coisa feita com muita displicência, faz porque é bom fazer. Pega no dia 20, pega meia dúzia de negrinhos, bota um pano branco na cintura e vai para a praça bater tambor. Não é isso, não. Não é isso, não. A gente quer que não só novembro, mas o ano inteiro, o nosso povo seja respeitado, sabe? Os nossos griots sejam chamados para fazer palestra nas escolas. O que a gente quer é que as empresas tenham nos seus departamentos de chefia, sabe, a nossa presença. Olha só, nós estamos passando por um processo agora que está precisando ter uma mulher negra para ocupar, não é, lá o Supremo. Qual é a dificuldade? Por que tem tanta dificuldade, tanta reunião, tanta coisa? Nós temos as mulheres aí, basta ter, sabe, a consciência, não é questão de boa vontade, não. A consciência, sabe, a atitude, né? Atitude de colocar, porque nós temos quadros, nós temos. Agora, interessante é que é muita dificuldade na hora de buscar, sabe, o lugar, buscar o que é uma coisa chamada legitimidade. Eu fiquei muito feliz quando eu vi João Jorge ocupar a Fundação Palmares, porque o João Jorge, você falou ainda há pouco, ele sabe o nome das pessoas, quem fez, quem foi, onde nasceu, qual foi a coisa que contribuiu, sabe? Tem serviços prestados. Então, é uma pessoa que tem legitimidade para ocupar aquele cargo. E também não adianta você botar uma pessoa só porque tem a cor da nossa pele, mas que não tem a nossa consciência, não sabe a nossa história e, inclusive, nos atinge, nos prejudica. O que aconteceu recentemente. Eu não preciso dizer um nome, que eu não falo o nome de gente que é traidor, né? Então, a gente fica feliz de ver que agora, graças a Deus, graças aos nossos orixás, apareceu uma pessoa que não é porque nasceu na Bahia, não, é porque tem conteúdo histórico, sabe? Sabe como é que vai dar a educação para a nossa juventude, para a nossa criançada preta, que agora já tem orgulho de ter o cabelo, sabe, encarapinhado, né? O cabelo duro, o cabelo ruim, né? Como diziam antigamente, e é o cabelo da gente. Então é isso aí que tem que mostrar para a criança. Você vê as menininhas hoje todas com trança, sabe? Salões, né? Nas comunidades, os salões todos estão tratando disso aí. A beleza negra, né? Ela tá em vigor. Agora, também não adianta. A gente estava comentando sobre isso lá na maquiagem, né? Algumas marcas começaram a pegar
as coisas que uma determinada marca tomou a atitude de fazer coisa só para mulher negra, e agora tem outras marcas querendo fazer também. Não vou ficar atrás, vou ter que estar na moda. A gente tem que estar na moda, não, a gente tem que estar. A gente tem que estar sempre, né? A gente tem que estar sempre, em todos os lugares, porque nós somos bons, somos bonitos, somos bonitas, temos inteligência e temos vergonha. Nós temos vergonha. Então, tem que tratar a gente com muito respeito, com muito carinho, porque nós somos a responsável pela alegria desse país, pela música, pela arte, por tudo. Nós somos responsáveis por tudo, pela culinária. Eu quero ver programa na televisão com mulheres pretas também tendo seu programa de culinária autêntico ali, mostrando como é que faz, como é que as nossas avós faziam. E vai muito além de seguir uma receita, um tutorial somente, né? Tem vários saberes ali envolvidos. É por aí. Porque essa questão de nós podemos estar em todos os lugares inclui ter oportunidade. Tanto que a questão do STF foi pautada aqui, né? E me lembra aquele episódio daquela atriz, a Viola Davis, que ganhou um prêmio e falou que a única coisa que separa a mulher negra do resto da sociedade é a falta de oportunidade. Só falta uma oportunidade pra gente, pra nós mulheres negras e pra pessoas negras de modo geral. Que eu tô sabendo aqui nos bastidores que a Palmares tem uma série de projetos, de iniciativas, de planos de apoiar pessoas negras em seus projetos, nas suas comunidades. Então, eu acho que é um bom momento para conversar sobre isso. Que tipo de projeto, que protagonismo é esse que a Fundação Palmares busca impulsionar? Bem, desde que a Palmares foi fundada, ela apoiou diferentes programas no país, mas se concentrou principalmente no apoio às comunidades quilombolas. 80% da Palmares, ao longo do tempo, foi defendendo, promovendo e criando instrumentos para beneficiar a população quilombola. Bolsas de permanência, o certificado de posse da terra, que é um passo importante para adquirir a terra. Cumprindo o que está na Constituição. E assegurando principalmente, agora durante a Covid, a Bolsa Alimentação. Só que nós precisamos ter, além disso, uma série de outros programas. Então, a gente criou o programa de gastronomia, criou o programa de música ligado a Luiz Melodia, tem um programa de fotografia, de apoio para viagens dentro do Brasil, com pouco recurso que nós encontramos. Cada quilombo do país tem uma especificidade. Eles estão aí há 200 anos, há 300 anos. O poceiro que diz que é dono está há 50 anos. Ele tem um papel borrado de café que diz que é dele. E o Estado está sendo lento na titulação. Então, nós temos que ter os programas que atendem agora a comunidade quilombola. Temos que criar um perfil também de comunidade rural. Há quilombos rurais em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, que são essas periferias que nós chamamos. Periferias são negras, são lugar de culto, são lugar de resistência, de onde veio o funk, o hip hop. Então, esses programas todos novos, eles dependem agora de ter mais recursos para 2024, 2025. E, para mim, não há nenhum problema dizer que a Palmares precisa de recursos. Pelo contrário, eu estou sinalizando para todo o governo, para a sociedade brasileira, e um dos parceiros disso, nessa ação, é a Fundação Roberto Marinho. Estou falando com a China, estou falando com o governo americano, estou falando com embaixadas africanas. Olha, precisamos de um mutirão em prol dos interesses de 102 milhões de brasileiros. Porque se a Palmares tem que alcançar 102 milhões de brasileiros, ela não pode ter orçamento de um município de pequeno porte. Porque ela trata, na realidade, de todos os 17 núcleos de periferia de risco que tem no Brasil. Você vai em São Luís, tem periferia de risco. Você vai em Goiânia, tem. Porto Alegre tem. No Amapá tem. E essa população, não é quilombo. É um quilombo, sim. Por que é um quilombo? Porque é um grupo de moradores negros que se estabeleceram ali porque não tiveram plano de moradia. Claro, começa isso com as favelas. A favela é do pós-guerra do Paraguai, que veio ocupar parte dos lugares do Rio de Janeiro indevido para morar. Então, o que é que nós estamos fazendo? A Palmares já tem uma ligação com o Ministério do Trabalho, já tem uma ligação com o Ministério da Saúde, já tem uma ligação com o Ministério da Educação, que é fundamental, com os 34 ministérios que não são dirigidos por negros. Precisa que o Supremo Federal esteja apto a votar a favor da população indígena e da população negra.
o marco temporal e também, se tiver uma ministra negra, vai ser muito mais fácil a gente acelerar os processos de tramitação de posse que são questionados no Supremo. Então, assim, nós temos um trabalho jurídico para fazer, temos um trabalho científico para fazer e temos um trabalho de falar com nossa gente em cada lugar desse país. Eu tenho ido aos diferentes lugares mais distantes e as pessoas dizem, o presidente da Palmares está aqui. Eu fui a Januária, em Minas Gerais. 15 mil quilombolas moram lá. Primeiro lugar é Bahia, Maranhão, depois é aquela região de São Francisco. Há 2 mil pessoas, o presidente da Palmares está aqui? Sim. Eu não preciso ficar em Brasília sentado no gabinete. Eu tenho que ir onde nossa gente está, até porque eu venho desse lugar. E vou voltar para esse lugar. A Ereci falou assim, eu sou deputado, eu estou deputada. Eu estou presidente da Palmares, Carlos Moura também foi presidente da Palmares, o Lu também, mas a gente passa. Só que tem que deixar um legado. Eu já recebi o legado de Carlos Moura e de Zulu. Recebo diariamente o legado de Leci Brandão e dos vários artistas brasileiros. E agora tem que pegar esse legado e facilitar a oportunidade para jovens, para mulheres e principalmente para os infantos juvenis. Falei aqui Palmares Kids, é porque a nossa linguagem agora tem que ser para o garotão que está na favela sonhando com a arma, sem camisa, disputando a vender produto para ganhar 300 conto. E eu quero que esses jovens tenham a nossa idade, tenham os cabelos brancos, sobrevivam no presente. Eles terão que ter futuro. Talvez a missão da Palmares é garantir o futuro da juventude negra que está morrendo. A missão da Palmares é impossível. Nós vamos realizá-la. Não há como parar de lutar contra o racismo. Racismo é uma doença global. É como o vento, hora toca em você, depois desaparece, mas ele está sempre ali presente na hora que você vai no aeroporto internacional e vai passar na alfândega. Sua cor, seu nariz, seu cabelo, e eu e o Zulu, a gente foi muito para a Europa, a gente já saía direto para o lado, porque já sabia, o cara ia mandar para lá. Não é se a gente tinha dinheiro, se era artista internacional, não. Leci, e o cara vai para lá. Então, descansar ou dormir com a ideia de que o racismo passou é um erro estratégico. Nenhuma geração de afro-brasileiros pode desistir de lutar pela Palmares, com a música, com a cultura, com nossos acervos. Várias cidades têm ruas Rebouças. Quem era Rebouça? Quem era? André Rebouça, negro, baiano do Recôncavo, engenheiro fiador do Brasil. Teodoro Sampaio. Quem é? Não se diz quem é. Não se fala a cor de quem é. E nós estamos cansados de contribuir para esse país sem ter o retorno. A Palmares é o retorno que o Brasil pode dar nos próximos 100 anos do que o Brasil, a população negra, investiu nesse país. Ó, começamos falando aqui sobre os próximos 35 anos para 100 chegar a anos. 70 e agora já está 100, está só subindo. Os investidores do Brasil, que somos nós, nossos antepassados, precisam receber de volta todo o capital que a gente aportou aqui desde 1549. Quando chegamos nas galés em Salvador e trabalhamos sucessivamente. Não houve INSS para a gente, não houve uma aposentadoria, não houve uma reparação, não houve, tome aí vocês aqui uma parte da riqueza. E o Brasil é um país rico, moderno, contemporâneo, com vacina, com indústria automobilística, com arquitetura moderna e tudo. Somente não devolveu para quem fez isso, os construtores do Brasil, aquela condição de morar, de viver e estudar. Eu sou o primeiro da minha família em 100 anos a chegar ao mestrado. Meu pai nasceu em 1907. Em 2005, ele decidiu o mestrado aqui. Barack Obama, a família dele chegou nos Estados Unidos nos anos 50. Ele virou presidente dos Estados Unidos. Então, a oportunidade que você está falando, se permitir que nossa gente estude, por isso a gente brigou por cotas, por ações afirmativas, nossa gente vai ganhar 5, 6, 10 prêmios Nobel. Nós já temos 5 títulos de futebol nesse país. E nisso a Palmares tem a ver. Vinícius Júnior agora e Paulinho do Atlético. Ele faz o gol e faz a flecha de Oxóssi. Fez no jogo da seleção brasileira. Sim, porque ele é basicamente um homem também de terreiro. Então ele não só pratica o futebol. O futebol tem a ver com a Palmares. A Palmares deverá também se envolver com a luta contra o racismo no futebol. Ou seja, no ambiente brasileiro, em todos os lugares tem que ter a luta contra o racismo. E do ponto de vista da administração, eu vivi muito isso, porque você, para montar a Palmares, você chegava nas outras repartições,
tá aqui o estatuto, está aqui a lei que criou e tal, eu preciso disso, daquilo, de funcionários, de toda uma equipe, e não tinha. E é por isso que até hoje a Palmares tem um número muito pequeno de funcionários. Você não conseguia que fossem designadas pessoas para trabalhar comigo na Palmares, né? Então, era o esforço próprio nosso e de militantes do movimento negro que nós conseguimos levar a Palmares. Veja bem, você lembrou quilombolas, que é uma outra parte do nosso clã, quer dizer, totalmente despossuída. E que existe a legislação dizendo que o Estado brasileiro é obrigado a garantir a propriedade dos habitantes das terras remanescentes dos quilombos. E até hoje, nós não temos 200 de comunidades quilombolas reconhecidas, tituladas, que tivessem recebido esse título de propriedade. Não é? E contrapondo-se a isso, a própria administração, porque retirou da Palmares a incumbência de titular. A Palmares hoje, ela faz o reconhecimento, mas a entrega do título que lhe era determinado em outra legislação, caiu. E à frente, você imagina essa retomada de autonomia para Palmares? Do ponto de vista, veja, do ponto de vista da titulação. Né? Do ponto de vista da titulação. Evidentemente, para que isso aconteça, é preciso que tenham Estrutura. toda a estrutura. Toda a estrutura. Eu via ontem na televisão que nos Calungas estão retirando minério do rio. Né? E daí começa uma série de efeitos que prejudicam as pessoas. Perfeito. Ameaçam as pessoas, vamos usar a palavra correta. Claro, toda a comunidade. E o que mais? Aumenta a ganância para tomar a terra dos nossos irmãos e das nossas irmãs quilombolas. Né? Porque o que se pretende é cada vez, quem tem terra, aumentar mais o seu espaço. Né? É o latifúndio. E hoje em dia a gente fala tanto em questões ambientais, né? Agenda ambiental da preservação. Exato. E tudo. E essas pessoas estão basicamente na linha de frente, né? Os quilombolas estão na linha de frente de tudo isso. Perfeito. Penso eu que uma das atribuições importantíssimas que a Palmares deveria ter, evidentemente, que, junto com o MEC e outros ministérios e tudo, é a questão do cumprimento da Lei 10.639, que hoje já está nas diretrizes nacionais, nas diretrizes escolares nacionais, quer dizer, a Lei 10.639 foi incorporada, quer dizer, hoje ela faz parte das diretrizes nacionais. Agora, eu pergunto, há um interesse das administrações em promover o conhecimento, o estudo da cultura afro-brasileira e afro-africana para os professores? Né? Como que os professores vão dar essa matéria que é determinante, que está lá na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, se eles não são preparados para tal? Preparados para formar esses estudantes que no exercício da profissão deles, como foi o caso do Paulinho aqui, né, jogador de futebol, manifeste esse orgulho da ancestralidade negra. Preparados para interpretarem o Brasil como um todo.
né? Eu iria ter mais adiante, preparado para interpretar um Brasil negro, né? Evidentemente que não se exclui ninguém, mas toda a grandeza da negritude foram aqui expressas por Leci, por Zulu, por João Jorge, não é? Então, é preciso preparar os professores para isso, porque ninguém ama aquilo que desconhece. Se os meninos e as meninas brancas e negras ouvem falar desde pequeno, olha, o cabelo é ruim, cuidado, se vier um neguinho lá na calçada, você pula para o outro lado, porque ele pode te assaltar. Essa é a sutileza não tão sutil que estava na questão da beleza, né, Alessi? Claro. Ainda vou mais. Eu acho que quando a gente fala de participação, né, dos ministérios, enfim, a questão da transversalidade. Se não tiver transversalidade no governo, a gente fica, prejudicado. Porque o João Jorge, enquanto presidente da Fundação Palmares, ele precisa ser ouvido pelos ministérios, os ministros de todos os lugares, entendeu? Educação, economia, saúde e tal, porque aí vai transversalidade. Isso eu aprendi quando eu entrei lá para o conselho da CEPIR. Transversalidade. Por que a Matilde está falando tanto nisso? Ela precisava ter o apoio. E uma outra coisa, vou me oportunizar agora do que o Carlos Moura disse. Existem secretários de educação nesse país que não sabem o que é a Lei 10.639. Fica olhando assim, sabe, perplexo. Mas o que é isso? O que é? É lei, tem que falar sobre a cultura, tem que ensinar a nossa história. E já teve gente que disse, mas o meu estado nem tem preto, o meu estado aqui não tem preto, para que eu vou... Sabe, existem coisas, aberrações que são citadas aí de forma tão natural que eu fico assim, digo, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer muita coisa. Nós temos que realmente que nos dar as mãos, nós temos que nos ajudar, e é fantástico o que eu ouvi aqui, não só do Zulu, mas também do João Jorge, do caminho do futuro, poderá ser feito e será feito, porque com força de vontade e com o olhar federal de respeito às nossas coisas, às nossas questões, a gente vai conseguir chegar lá. Esse programa aqui já me deu condições de cantar muita coisa que eu fiz, que eu não estou cantando, mas que eu vou voltar a cantar, porque está atual. Tem muita coisa que eu cantei lá em 70 e que está super atual. E eu vou pensar seriamente nisso. É um ciclo, né? Eu queria fazer um comentário sobre isso que Leci colocou e também sobre a questão da transversalidade colocada por Moura e a questão da cultura colocada por João Jorge. Olha, cultura é considerada no Brasil, desde a gestão do ministro Gilberto Gil, como um elemento estratégico para o desenvolvimento da nossa nação. O presidente Lula colocou isso, inclusive, no seu plano de governo. Se para o Brasil a cultura é um elemento estratégico, para nós negros e negras, a cultura é um elemento de sobrevivência. Foi a cultura que fez a gente chegar até aqui. Isto é tão forte e tão importante que o governo anterior atacou e dirigiu todo o seu esforço de destruição da cultura para a Fundação Cultural Palmares. Não houve uma instituição que tenha sofrido mais do que a Fundação Cultural Palmares no esforço do governo anterior de destruir as políticas públicas de cultura. Eles perceberam que destruindo a Palmares poderia atingir de morte o desenvolvimento da cultura no país. Portanto, quando eu advogo que a Fundação Cultural Palmares precisa ter mais recursos, mais estrutura administrativa, mais orçamento, mais apoio, não é apenas para a Palmares fazer entretenimento, é para a Palmares poder fazer o seu papel de valorizar, de preservar e de difundir a cultura afro-brasileira. Como? Por exemplo, intercambiando com o continente africano.
A gente não pode continuar se relacionando com o continente africano apenas pela via dos empresários. A Palmares faz isso e já fez muito bem. Eu, por exemplo, pergunto, por que não realizar no Brasil, como parte desse futuro, a 4ª edição do Festival Mundial de Arte Negra, para que a gente possa demonstrar para o mundo inteiro a força que a cultura negra tem no Brasil. E sabe por que eu digo isso? Um pouquinho só de memória. Em 1831, o Brasil aprovou uma lei que chamava-se Lei Feijó. Essa lei, em 1831, proibia o tráfico negreiro, atendendo a uma exigência da Inglaterra. Sabe quando foi feita a abolição da escravatura no Brasil? Em 1888. Você sabe como é que essa lei foi chamada? Lei para inglês ver. Tá bom? Em 1831, o futuro da Palmares não pode ser a Palmares para inglês ver. A Palmares tem que estar a serviço do nosso povo. E eu diria mais, a Palmares hoje tem potencial, tem um gestor com capacidade testada, porque o Olodum não é uma ficção. O Olodum é a instituição negra brasileira mais poderosa que a sociedade civil criou nos últimos 50 anos no nosso país. Está aqui o gestor. Esse gestor precisa ter as condições necessárias para fazer da Fundação Cultural Palmares essa mesma força e esse mesmo poder que o Olodum conseguiu construir nos últimos 40 anos. Então, 40 para 35 é um passo. Gente, o tempo da nossa conversa está terminando. Já? Sim. Sim. E aí eu até queria dizer, mal posso esperar para saber então como esse futuro vai acontecer, mas é um futuro que está sendo feito agora, que está acontecendo agora. E é um futuro para a Fundação Palmares que envolve, por conta de tudo que a gente tem conversado aqui, uma espécie de regeneração e foco na inovação, né? E a gente sabe que também, até pouquíssimo tempo atrás, parte do mural de homenagens da Palmares, né? Teve nome de pessoas que foram retiradas. Todas as pessoas que eram homenageadas em vida, né? Uma coisa tão cara para pessoas negras, estavam de fora desse painel. E Leci Brandão era uma dessas pessoas que agora está de volta justamente a esse espaço de homenagens. Então, Leci, gostaria de ouvir de você como é estar de volta e com força total para construir esse futuro da Palmares, como você imagina. Coisa de orixá. É o slogan desse episódio Coisa aqui, de eu orixá. amei. Tirou, mas estamos de volta. E quem tirou já foi. Muito obrigada, gente. Foi incrível, de uma generosidade enorme da parte de vocês estarem aqui hoje. E com isso nós chegamos ao fim do nosso episódio especial em comemoração ao aniversário de 35 anos da Fundação Cultural Palmares. Eu espero que você tenha gostado. Aproveita e siga as redes sociais do Futura e conta pra gente a sua opinião sobre esse conteúdo. Até a próxima!